Olá, bom dia, bom dia. Vamos para a nossa oração matinal, a oração da manhã. Desde já, seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual e vamos à nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 21 de maio, a nossa oração da manhã. O ódio paralisa a vida, o amor a liberta. O ódio separa, o amor harmoniza. O ódio obscurece, o amor ilumina. Martin Luther King. Ó Deus, com o coração sincero, peço-vos que faça crescer minha disposição em amar, mas para vencer todo o ódio, a raiva e o rancor que existe em mim. Assim seja. Amém. Ou seja, nós peçamos essa graça ao Senhor. Um coração sincero, para que possamos crescer na disposição de amar. Nós possamos pedir ao Senhor essa graça. Nós não vamos conseguir amar se nós não tivermos a disposição. Certa vez eu ouvi um dos formadores dizer que o amor ele é uma ação, ou seja, o amor ele não é algo parado, ou seja, a própria expressão do amor é algo em movimento, ou seja, quando eu digo amor é porque quando eu falo, quando eu expresso a expressão a amar, o amor, é me referindo a algo que está em movimento, é algo que está, vamos dizer assim, vamos dizer assim, em constante ficção, ficção, que está se movimentando, porque como esse formador dizia, que o amor ele não é algo morto, ele não é algo inanimado, entende? Ele não é algo que seja como um objeto, que está ali e não faz nada, como um livretozinho desse. Um livretozinho desse ele tem muitas passagens, tem muitas citações, mas se ele ficar guardado, ele de nada serve, ou seja, não é. O amor ele não é comparado com um objeto, ou seja, o amor é uma própria pessoa, é a própria natureza divina de Deus expressada em Jesus, ou seja, o amor vivo, o amor que realmente tem vida. Então, quando fazemos esse clamor no sentido de nos predispormos a amar, é ir de encontro, ou é assumir a forma daquele que exerce isso a cada instante, a cada momento, a cada gesto, a cada atitude. A sua própria existência é uma existência no sentido de existe porque ama, ou seja, à medida que ama, existe, e por aí vai. Eu me lembro até mesmo de situações que há pessoas, os questionadores, os filósofos, os estudiosos, os pensadores, os grandes pensadores que existiram até hoje, que existiram no meio da humanidade, muitos deles questionaram essa dinâmica. Questionaram essa dinâmica, como é possível essa dinâmica, de um amor que existe por si só, entende? Ou seja, esse amor que se basta por si só, ele não precisa de nós, ou seja, não precisa de nós a humanidade. Ou seja, é como que dissesse assim, se nós não amássemos, esse amor por si só ele se basta, porque ele é um amor pleno, um amor pleno, um amor que por si só se exerce, por si só
né, existe por si só, né, é soberano, vamos dizer assim. Então, a maioria esses estudiosos, esses filósofos, né, os pensadores que questionaram a dinâmica desse amor, eles acabaram, vamos dizer assim, muitos deles acabaram por se render, né, por se render a esse amor, porque de tanto eles estudarem, de tanto eles pesquisarem, eles acabaram descobrindo que eles não iriam compreender, ou em alguns casos eles conseguiram, vamos dizer assim, sondar ou para escutar uma centelhazinha comparada ao nada. É como que às vezes eu gosto de comparar, né, eu vamos dizer assim, a eficácia do amor, né, com relação a tudo que existe ao nosso redor, né, com relação para a gente entender a dinâmica desse amor que não é um ser inanimado, mas é um ser existente, né, um ser que vive, né. Eu me lembro até de duas situações, né? Eu ia colocar uma, mas vou colocar duas. Ou seja, uma situação o milagre eucarístico de Lanciano. O milagre eucarístico de Lanciano, né, lá em um determinado ponto, quando pegaram as partículas minúsculas, né, microscópicas do sangue e repartiram, né, ou pegaram lá uns pedaços daquele, né, daquilo que se tornou, né, que se tornou não, mas que se mostrou, né, que se revelou o que já era, né, o corpo e o sangue, né, do próprio Cristo. Quando separaram lá em 5 pedacinhos, né, as partículas daquele sangue, aí eles separavam, ou seja, uma partículazinha eles pesavam e davam um tanto. Aí ele pesava duas, dava o mesmo tanto da que pesou primeiro. Eles pesavam 3, davam o mesmo, as 3 juntas davam o mesmo peso daquela que foi pesada primeiro. Aí eles pesavam as 5 partículas junto, davam o mesmo peso daquela que foi pesada primeiro. Aí, ou seja, como é que é isso? Ou seja, é como que eles pegaram 5 coisas aos nossos olhos separado, mas quando se juntava era uma só, ou seja, era um absoluto só. Né? Então eu vejo isso como essa questão essa definição do ser Deus. Né? E o outro fato com relação a essa questão, né, do amor vivo, né, o amor que existe vivo, é de que muitas das vezes na nossa caminhada, ou seja, na nossa caminhada existencial, ou seja, na nossa vida que nós existimos nessa terra, muitas das vezes nós nos deparamos com a situação de que aquela centelhazinha, aquela situaçãozinha que na nossa vida, no nosso meio, parece, parece insignificante, ou seja, diante de Deus é um sinal para nós de que aquele ser é um ser que verdadeiramente, né, não só que existe, né, eu acho que existe, isso aí já está mais do que vamos dizer assim, explícito, né, na nossa existência. Mas eu digo no sentido de situações que muitas das vezes se deparam, né, com a gente, é, é, que aquilo ali demonstra, né, o contato de Deus, né, o contato de Deus, ou o contato do amor com a sua criatura, né, ou com o que ele criou, né, seja a natureza, né, seja os animais, os répteis, ou seja o próprio ser humano. Então, para mostrar esse movimento desse amor que vive, né, e que vive e que se demonstra a cada instante, a cada momento. Né. Prova disso às vezes as situações né, eu me lembro de uma história, eu não tô com um livro aqui, mas depois eu posso até fazer um tutorial mostrando alguns pontos desse livro. Eu me lembro de uma história de uma mãe né, que rezava pelo filho já há mais de
7 anos, 8 anos, eu não me lembro exatamente quantos anos era, mas era muitos anos, ou seja, era muitos anos, e esse filho ele estava em coma, né? Eu não me recordo o porquê do coma dele, mas ele estava em coma. Então, o interessante aí não é só ele ter voltado do coma, né? Não é só ele ter voltado do coma, mas é como ele voltou do coma, né? Como ele voltou do coma. A mãe não desistia daquele filho e no dia que os médicos foram lá para desligar os aparelhos, né? Quando chegaram no quarto, ele estava sentado na cama, tinha se acordado do coma, depois de tantos anos, ele tinha se acordado. E o interessante não foi nem tanto aí também. O interessante foi que um, 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 um dos formadores, né, ou um dos pregadores que estava a quilômetro de distância, né, chegou numa missão, numa casa, numa família e escutava um nome, né, escutava aquele nome e perguntou na família, tem alguém aqui com esse nome? Ou seja, ele escutava o nome, né, no seu consciente, né, no seu coração, como que o Espírito Santo soprando no ouvido dele aquele nome daquela pessoa. E ele, sem saber quem era, chegou naquela família, na missão, e perguntou, tem alguém aqui nessa casa com esse nome? Tem não. Aí, ou seja, ele fez a oração, se reuniu com aquela família, rezou, e aí ficou com aquele nome no coração, aquele nome. Aí quando terminou lá a missão, ele saiu, aí ele perguntou novamente, real, aqui nessa casa, ligada a vocês, não tem nenhuma pessoa com esse nome? Não tem não. Aí, ou seja, ele saiu. Quando ele saiu dali, ele foi visitar, né, esse hospital onde estava esse rapaz em coma, e ele não sabia da existência desse rapaz. Então o que aconteceu? Ele, quando ele chegou lá, que apertou o botão do elevador para subir, e ele disse, né, para as pessoas que estavam com ele, nós vamos visitar, né, fulano de tal, ou seja, eles foram visitar outra pessoa, e apertou o botão do elevador, e o elevador começou a subir, o elevador para no andar, e a porta se abre. Quando a porta se abre, ele percebe que ali não era o andar, não era o andar que ele tinha apertado para eles irem, ou por alguma coisa que talvez apertou errado, né? Ele não relata isso. O elevador se abre naquele andar. Quando ele abre naquele andar, ele escuta, né, o clamor de uma mãe clamando pelo filho, porque o filho estava em coma já há tantos anos e clamava pela a vida daquele filho, né, uma mãe. Então ele segura a porta do elevador e se dirige àquele quarto, encontra aquela mãe, ou seja, sonda a história daquele filho. E aí a mãe conversa com ele e diz, quem são vocês? Não, nós estávamos indo visitar aqui uma outra pessoa no hospital, e começa a rezar por aquele filho, ajuda aquela mãe naquele clamor, colocando diante de Deus e dando mais sustento, e dando mais base espiritual, e dando mais ânimo àquela mãe para ela não desistir naquela intercessão por aquele filho. Então, ao final daquela oração, ele pergunta, qual é o nome desse jovem? Aí a mãe diz, é fulano de tal, ou seja, era o nome que o Espírito Santo tinha soprado no ouvido dele, horas antes dele chegar naquele local, que ele nem sabia que iria lá. Então, ele chega lá naquele local, e aí ele intercede por aquele filho, e a mãe conta essa história. A mãe diz, olha, amanhã os médicos vão desligar os aparelhos, porque já faz tanto tempo e a família não tem condições de manter mais tempo, né? E eles já passou o tempo no qual o hospital ele pode manter isso, aquilo, outro. Então, né, perder as esperanças e vão ter que desligar os aparelhos. Então, amanhã, tal hora, vão desligar os aparelhos. Então, no outro dia, quando aquela mãe chega, os médicos chegam naquela sala, eles se deparam com aquele filho, né, com aquele jovem sentado na cama, ou seja, sentado na maca,
porque se acordou do coma que ele estava aí há tantos anos. E ele diz que escuta, que não só escuta, mas quando ele estava no coma, ele encontra lá com um jovem, né, por sinal muito belo, muito bonito, e com a luz e com um brilho, né, com um brilho na face, com um brilho no olhar, e diz: olha, está na hora, né, de você voltar. Aqueles que né, que convivem contigo, né, eles esperam a tua volta, eles desejam a tua volta, e você deve voltar. E eu vim aqui, ele conta lá, né, eu vim aqui para levar você de volta, né? Aí, ou seja, conduz ele até um determinado espaço, e quando ele chega naquele determinado espaço, ele praticamente se desloca, vamos dizer assim, se desloca naquele espaço, e ele volta lá e ele sai do coma. Então acontece isso. Então eu vejo que quantas e quantas situações por aí afora, situações que não chegam nem ao nosso conhecimento, acontecimentos iguais, relatados iguais a esse, que vamos dizer assim, eu não digo a prova, mas eu digo que é vamos dizer, a essência desse amor que está vivo e que está ali implícito naquela situação, e que muitas das vezes as pessoas nem veem, as pessoas nem param para observar ou para verem essas situações que acontecem, ou seja, elas nem ligam, né, essas situações que acontecem ao verdadeiro amor, ou seja, ao verdadeiro, né, não significado, mas eu diria assim, ao verdadeiro autor daquele acontecimento. Ou seja, foi o amor verdadeiro que promoveu aquilo ali, aquela situação, para que houvesse, sei lá, um arrependimento, para que houvesse, né, uma prontidão da pessoa em se colocar em oração, e tantas outras situações mais, que o amor inquieta o coração, né, do homem, para que ele se volte, né, para esse amor. Então, que essa mensagem de hoje, né, do dia, eu sei que me prolonguei por conta da história um pouquinho mais, mas que o Deus, né, possa verdadeiramente encher o nosso coração, dar-nos um coração sincero, para poder crescer na disposição em amar. Meus irmãos, né, muito obrigado por estar aqui nessa oração matinal. Que Deus te abençoe, que Deus possa realmente alcançar a tua vida, alcançar a tua história, e até um próximo momento aqui no canal Oração Virtual. Peço a você que se inscreva, deixe seu like e compartilhe, para que esse canal ele possa crescer, até mesmo para a gente poder fazer os vídeos online, tem as lives online. Quando a gente tiver aí 1000 inscritos, então o canal ele passa a ter essa graça, né? Ele passa a obter essa graça da gente fazer as lives online. Por enquanto eu trago aqui os tutoriais gravados, até essa graça de Deus chegar aí ao canal Oração Virtual. Agradeço de todo o coração, que Deus abençoe, né, a você, e abençoe a tua família. E nesse período de isolamento a gente se cuide, faça a nossa parte, faça a sua parte, né, se protegendo, se cuidando, se precavendo, né, para que esse mal que assola a humanidade ele não possa nos alcançar, e a graça de Deus sim possa nos alcançar e nos velar sempre. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus te abençoe, e até um próximo tutorial.